Aspectos inconstitucionais da reforma trabalhista, o acesso ao poder judiciário. Manuel Jorge e Silva Neto. Resumo: o artigo busca indicar as diversas inconstitucionalidades existentes na Lei nº 13467/2017 no que concerne ao acesso à justiça. 1. Introdução. A Lei nº 13467/2017, espetáculo legislativo de inconstitucionalidades. Inicialmente, gostaria de me congratular com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que se pôs altruisticamente em marcha para o fim de publicar obra específica acerca das extravagantes prescrições da Lei nº 13467/2017, a chamada Reforma Trabalhista. De logo, o registro: há muito não se presenciava norma jurídica, no Brasil, tão grotescamente inconstitucional como a Lei nº 13.467, de 17 de julho de 2017. A malsinada reforma trabalhista ostenta inconstitucionalidades múltiplas e chapadas. Trata-se, com efeito, de texto normativo que possivelmente contemple todas as formas de inconstitucionalidade referidas pela doutrina do direito constitucional brasileira e estrangeira. Agride, além disso, todos os princípios ordenadores da adequada hermenêutica constitucional. Conspurca o proclamadíssimo princípio da proibição do retrocesso social, que é, desenganadamente, o postulado mais maltratado pela Lei nº 13467/2017, sendo certo que o propósito encerrado na norma outro não é senão o de afastar qualquer texto do direito positivo que se converta em instrumento de proteção ao trabalho humano. Fleumaticamente, despreza o postulado tuitivo ou o princípio da proteção do hipossuficiente, com expressa residência constitucional, conforme deflui do comando do art. 7º, caput. Afasta-se milhas do princípio da proporcionalidade, desde que se observe a restrição severa infligida aos direitos sociais trabalhistas, delineando o triste contorno da atual disposição parlamentar quanto a lançar às favas o modelo de proteção tão arduamente conquistado pelos trabalhadores brasileiros. Ali onde se presencia a edição de leis severamente restritiva a direito fundamental, ali mesmo não se presencia o recato ao princípio da razoabilidade. Dá as costas ao princípio da máxima efetividade, pois que, sem cerimônia, não confere efetividade alguma aos direitos dos trabalhadores objeto de explícita referência no texto constitucional. Põe-se em colisão direta com o saudável princípio da correção ou da conformidade funcional, postulado que instrumentaliza a interpretação constitucional dirigida a manter as competências ditadas pelo legislador constituinte originário. Aqui, a norma subconstitucional tratou de afastar a competência da Justiça do Trabalho precisamente para o exame de controvérsias atinentes a relações de trabalho, como na hipótese de condições de trabalho pactuadas em acordo ou convenção coletiva que se deem impejos relativamente ao nível de proteção agrede consagrado em lei em sentido formal. Finalmente, deplora, com espartana disciplina, o princípio da ubiquidade, o princípio da inafastabilidade do controle judicial, ou, simplesmente, o direito de ação, art. 5º, XXXV, da CEF, que é o mote para a iniciativa dessas mal traçadas linhas. 2. O direito de ação na dogmática constitucional. Encarta-se o direito individual no inciso XXXV do art. 5º, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
É o chamado princípio do direito de ação, da inafastabilidade do controle judicial, da proteção judiciária ou ainda da ubiquidade. O fundamento e a amplitude da garantia individual se destinam a proibir que o legislador, ou quem quer que seja, imponha restrição objetiva de acesso ao poder judiciário para o fim de proteger direito contra lesão ou ameaça de lesão. Cotejando a redação do artigo com os dispositivos consagrados em constituições brasileiras precedentes, conclui-se que o atual art. 5º, XXXV, não restringe o acesso ao poder judiciário. Observe-se, por exemplo, o que ocorreu com a Constituição de 1969, cujo quarto do art. 153 enunciava o seguinte: a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Como se vê, a norma da Constituição de 1969 tornava viável o acesso ao Poder Judiciário para o fim de tutela de direito individual, determinação, por sua vez, não repetida na Constituição de 1988, porquanto o inciso XXXV do art. 5º só faz referência a direito. Com isso, importa concluir que a Constituição de 1988 viabiliza o acesso ao Poder Judiciário, seja para a tutela de direito individual, seja para a de direito ou interesse transindividual. Assim, coerentemente se afina o preceito às múltiplas remissões constitucionais à proteção do meio ambiente e à própria alusão explícita aos direitos transindividuais, no caso o art. 129, terceira, que é marco na história constitucional brasileira precisamente porque se traduz na primeira norma a fazer referência a tais direitos. Por outro lado, a situação em que o próprio texto constitucional condiciona o exercício do direito de ação ao prévio esgotamento de instância extrajudicial, como se vê no primeiro do art. 217, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, reguladas em lei. Haveria inconstitucionalidade no condicionamento imposto pelo preceptivo. Como a hipótese é de norma constitucional originária, é pacífica a jurisprudência do STF acerca da completa impossibilidade de emissão de provimento para declarar a incompatibilidade de umas em relação às outras. E no caso de o legislador fixar pressupostos processuais objetivos extrínsecos, como a tentativa prévia de conciliação, haveria, ainda assim, violação do direito individual de acesso ao poder judiciário. A mera e simples indicação de tentativa obrigatória prévia de conciliação, por exemplo, não induz a qualquer inconstitucionalidade, desde que, após a conclusão da fase prévia, esteja o indivíduo livre para remeter o seu reclamo ao Poder Judiciário. Todavia, o STF, por reputar caracterizada, em princípio, ofensa ao princípio do livre acesso ao Judiciário, art. 5º, XXXV, da CF, por maioria, deferiu parcialmente medidas cautelares em duas ações diretas de inconstitucionalidade, para dar interpretação, conforme a Constituição Federal, relativamente ao art. 625-D da CLT que determina a submissão das demandas trabalhistas à Comissão de Conciliação Prévia, a fim de afastar o sentido da obrigatoriedade dessa submissão, ADI 2139 MC/DF, TREL. Origem Otávio Galotti, Red P/o Acórdão MIN. Marco Aurélio, J. em 13 de maio de 2009. ADI 2160 MC/DF, TREL Orig. MIN. Otávio Galotti, Red P/o Acórdão MIN.
Marco Aurélio, J. em 13 de maio de 2009. Parece-nos, contudo, que o inciso XXXV do art. 5º da CF não assegura ao indivíduo, em absoluto, acesso direto ao poder judiciário, mas sim a garantia individual à proteção judiciária, ou seja, o direito de instar o juiz à solução do conflito para tutela jurisdicional de seu interesse. O direito de ação se impõe para impedir a fixação pelo legislador constituinte derivado ou ordinário de barreiras objetivas de acesso ao poder judiciário, como na hipótese do comum acordo para instauração de instância em sede de conflito coletivo do trabalho, art. 114, segundo alterado pela S. número 45/2004. Por outro lado, é corolário do princípio do direito de ação o acesso ao poder judiciário pelo hipossuficiente econômico, razão por que poderá ser discutida a inconstitucionalidade de lei que pretenda revogar o benefício da justiça gratuita. Postas, dessa forma, questões propedêuticas indispensáveis à compreensão das variadas inconstitucionalidades da norma em questão, cumpre-nos, nesse passo, o exame do direito de acesso ao poder judiciário e suas barreiras inconstitucionais construídas pela Lei nº 13467/2017. 3. O acesso ao poder judiciário. Tratamento dicotômico, acesso formal e substancial. Precedentemente à investigação presa ao sistema da ciência do direito constitucional no que atina ao acesso à justiça, impõe-se o registro de que o indigitado acesso comporta duas modalidades inconfundíveis entre si, o acesso formal e o substancial. A respeito do acesso formal à justiça, pode-se destacar que se coaduna simplesmente com a existência de instrumentos que possibilitem ao indivíduo a abertura da porta dos tribunais, seja por meio de instrumentos processuais, seja através da garantia inerente à assistência judiciária gratuita. Outrosim, no tocante ao acesso substancial, afirma-se que se refere ao acesso a uma ordem jurídica substancialmente justa. Significa dizer que o direito fundamental de acesso à justiça não se compraz apenas com a abertura da porta do judiciário ao litigante, significa mais. Refere-se à obtenção de decisão judicial substancialmente justa. É, no particular, a Lei nº 13467/2017 oblitera um e outro. Despreza o acesso formal quando impõe barreiras de exame pela Justiça do Trabalho quanto ao conteúdo de acordos e convenções coletivas de trabalho, tal como enuncia imperialmente o 3º do art. 8º, exempli gratia. É, ofuscantemente, põe-se à margem da indeclinável reverência ao acesso substancial quando impede a fruição de direitos sociais pelo prestador de trabalho. Dupla agressão ao acesso à justiça. Duplo desprezo à dignidade do trabalhador. 4. O direito de acesso ao judiciário e as barreiras inconstitucionais da Lei nº 13467/2017. Todo o espírito da Lei nº 13467/2017 se ampara na desregulamentação, na desproteção, na precarização e na ideia, insólita, de que empregado e empregador se encontram, finalmente, com paridade de armas, sendo abusiva e desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Emblemática é a previsão do 1º do art. 8º da Lei nº 13467/2017, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Como assim? Desde quando a igualdade material entre o detentor dos fatores de produção e o que sobrevive exclusivamente à conta de sua força do trabalho.
Somente a conclusão despropositada acerca da isonomia substancial à vida entre a empresa e os trabalhadores é que pode ensejar o aparecimento desta autêntica pérola legislativa que é o primeiro do art. 8º da Lei nº 134672017. Mas a Lei nº 134672017 prossegue, firme, nos desatinos. O terceiro do art. 8º registra surpreendentemente que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Sabe-se bem o que pretende a maldade legislativa: impedir o exame do resultado de negociações coletivas substancialmente ofensivas aos direitos sociais trabalhistas. O advérbio exclusivamente parece ser forjado por quem foi habituado a presenciar nos órgãos de proteção ao trabalho empecilhos à realização da atividade empresarial, bem ao estilo da ideologia precarizante que infesta o parlamento brasileiro na atualidade. E complementa ao noviço princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. E qual a razão para prever a intervenção mínima na convenção ou no acordo coletivo? Convenções e acordos ilegais, claramente ofensivos a direitos sociais trabalhistas, devem ser prestigiados. Presumivelmente, tudo indica que a tal da intervenção mínima se dirige à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, de sorte a evitar que aquela decida ações que este venha a propor. Esqueceram law order, entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Se é que devem ser prestigiados princípios no contexto da interpretação de leis trabalhistas no Brasil, esses postulados devem incondicional obediência ao sistema constitucional. É, por sua vez, o sistema da Constituição de 1988 e é incisivo, peremptório, claro e determinante acerca da existência de modelo de proteção mínimo posto em nível constitucional que não repugna antes consagra e estimula que outros direitos trabalhistas possam ser admitidos, desde que vocacionados à sublime tarefa de melhoria de condição social dos trabalhadores, conforme resulta da literalidade do art. 7º, caput, da CF, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Como se vê, a admissibilidade repousa na existência de normas qualificadoras de situação em melius, jamais em pejus. O controle judicial da negociação coletiva não deve ser submetido à norma flagrantemente inconstitucional que, ao se distanciar do propalado princípio da correção funcional, faz profissão de fé da intervenção mínima como modo de deixar à míngua todos aqueles afetados por acordo ou convenção entabulados de afogadilho ou mesmo a sorrelfa. E o que dizer da taxação do dano extrapatrimonial? Observe-se o comando do primeiro do art. 223g, e a quarta, primeiro. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação, e ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido, segunda ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido, terceira ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido,
Quarta ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. O mencionado dispositivo da Lei nº 13467/2017 criou cidadãos de primeira e segunda categorias. Isso mesmo. Se não vejamos, se a ofensa se consumar no altiplano das relações de trabalho, a taxação imposta pela norma subserviente ao capital impedirá o magistrado de arbitrar a condenação a título de dano moral que, de acordo com as circunstâncias do caso, entenda a mais justa e adequada. Mas se o indivíduo sofrer abalo em seu patrimônio imaterial em qualquer outro domínio de sua existência, que não seja na condição de cidadão trabalhador, aí, sim, poderá ser destinatário de indenização por dano moral que seja capaz de reparar efetivamente o agravo praticado. É a síntese brasileira do desapreço ao trabalho humano, materializada, aqui, na consideração de que trabalhador tem patrimônio moral menos importante do que qualquer outro indivíduo. Basta pular o muro da empresa e qualquer abalo no patrimônio da pessoa poderá se converter em indenização muito mais significativa que a destinada a trabalhador em idêntica circunstância. Com isso obtém-se o deplorável e triste efeito de recrudescer o ímpeto das agressões ao patrimônio moral dos que, naturalmente, já estão muito mais propensos ao excedimento do poder empresarial e, por outro lado, torna o acesso substancial à justiça mero e simples instrumento de retórica. Por outro lado, cura pauperibus clausa est, ou, em vernáculo, o tribunal está fechado para os pobres. A advertência de Cícero quanto ao acesso à justiça de caráter aparente, como ocorria em Roma, se atualiza com a tendenciosa reforma trabalhista. Não há como se extrair outra conclusão à luz do art. 790b, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, grifei. Perplexidade renovada, como assim? Se a parte leia-se empregado foi destinatária do benefício da justiça gratuita precisamente porque não consegue arcar com as despesas inerentes ao processo sem comprometer a sua sobrevivência e a de sua família, de onde se retirou a ideia genial de que terá dinheiro para pagar perícia. O objetivo é claro como uma bela manhã de sol na minha querida cidade do Salvador, desestimular a formulação de pedidos carecedores de realização de prova técnica. E o reflexo disso tudo, barreira de acesso substancial à justiça porque pedidos como os relativos a adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo, não serão nem objeto de apreciação judicial. Mas notem, a lei é sensível aos miseráveis que ousam acorrer aos tribunais, pois acentua que o juiz poderá deferir parcelamento de honorários periciais. Se o trabalhador invariavelmente só recorre à justiça do trabalho quando o contrato já se foi, de que adianta parcelar o valor da perícia se o emprego e o salário também já se foram? E o quarto do mesmo dispositivo também não é alentador, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Valham-me todos os santos da Bahia. Só uma pergunta. O que são créditos capazes de suportar a despesa com perícia? E pior, créditos do trabalhador de outro processo se destinarão ao pagamento de perícia de processo distinto. É isso mesmo. A reforma trabalhista criou a intercambiabilidade de despesas processuais e o procedimento funciona genialmente do seguinte modo: o trabalhador tem duas ações. Numa,
ele perde e fica sucumbente na perícia. Na outra, movida contra distinto empregador, ele ganha, mas não houve pedido de perícia. O crédito trabalhista oriundo da ação vencedora será destinado ao pagamento da perícia na ação em que perdeu. Genial, não? Com isso, adeus ao acesso formal e substancial à justiça e seja bem-vinda à inconstitucionalidade. 5. Conclusão, a Lei nº 13467/2017 O Banquete da Cegonha. La Fontaine refere a fábula sobre a raposa e a cegonha. A astuta raposa, estando num dia de Fausto, convidou sua comadre cegonha para banquetear-se com ela. Satisfeita com tanta consideração, a cegonha aceitou de bom grado o amável convite. Qual não foi, porém, a sua surpresa ao verificar que todos os alimentos oferecidos pela raposa eram líquidos e vinham servidos em prato raso. Ora, possuindo longo bico, viu-se assim impossibilitada de sequer tocar na comida. Enquanto isso, a raposa consumiu tudo e, ainda não se dando por satisfeita, lambeu até a última gota. A fábula prossegue e a cegonha, posteriormente, vinga-se da raposa servindo alimentos em recipientes bojudos. Mas o gênio de La Fontaine parece descrever com muita fidelidade o tratamento que o Estado brasileiro agora confere aos direitos dos trabalhadores por meio da edição da Lei nº 13467/2017, a denominada Reforma Trabalhista. Situações cíclicas de crise do sistema capitalista não servem para justificar a flexibilização, a desregulamentação, muito ao contrário, em Estado que se quer democrático e de direito, mais se eleva a importância do propósito protetor do direito do trabalho, criado, inclusive, durante o período em que o homem mais foi lobo do próprio homem, como ressaltou Plauto e popularizou Hobbes. A reforma trabalhista é mais do que um espetáculo de inconstitucionalidades e desatinos, é o banquete da cegonha. Historicamente descomprometido para realizar direitos sociais como educação, saúde, segurança, o Estado brasileiro agora retira o pouco que a Constituição de 1988 e a CLT consideram aos trabalhadores. Banquete servido em prato raso, os direitos sociais dos trabalhadores estão à mercê das intempéries políticas e econômicas. Mas lembremos todos, a cegonha dá o troco.